Por que alguém se torna ateu? Seja bem-vindo ao podcast Cristã Universitária, a sua mentoria acadêmica para a fé. Bom, no episódio anterior, eu disse que nem todas as pessoas que se tornam ateias chegam a essa conclusão pelos mesmos motivos. As principais razões são: 1. Por causa da ciência. 2. Ateísmo por causa da decepção com o sistema religioso. 3. Ateísmo por causa da existência de tragédias e sofrimento humano. E 4. Por causas existenciais e filosóficas. No episódio anterior, eu destrinchei a decepção com o sistema religioso e as causas existenciais e filosóficas. Hoje é para quem gosta de questões profundas e de ciência. Então, causa 3, o problema do sofrimento. Bom, outra razão comum para o ateísmo é o sofrimento. As pessoas que enfrentam tragédias profundas podem perguntar: se Deus existe, por que isso aconteceu? Nesse caso, as pessoas querem que Deus nunca as permita sofrer. Eu já lutei muito com isso. Se eu tropeçasse em uma pedra, eu já questionava: se Deus existe, então por que ele permitiu passar, eu passar nesse caminho e encontrar essa pedra? Se Deus existe, por que eu estou sofrendo tanto com um relacionamento que não deu certo? Se Deus existe, por que tantas pessoas vivem em situação de extrema pobreza? Gente, não penso que era pouca crise de fé, não, tá? Eu realmente sofria muito com isso. Passava noites em claro, chorando por causa da desigualdade do mundo. Essa questão já foi discutida com mais profundidade no episódio 7 desse podcast, cujo título é: Se Deus é bom, por que existe tanto mal no mundo? E basicamente a resposta é que esquecemos que este mundo está amaldiçoado pelo pecado. As coisas aqui não são boas, e Deus em breve vai intervir sim, pois as pessoas querem que ele intervenha agora para deixar a vida, mais confortável, sem as exigências morais que Deus exige para que elas continuem pecando em paz. Mas quando ele vier, ele restaurará toda a questão moral também. Então ele regerá as nações com vara de ferro na questão moral. Apocalipse 2:27. Por exemplo, quando se fala em extrema pobreza, sabemos que Deus fez um planeta que poderia comportar um grande número de pessoas de forma sustentável. Mas o amor ao dinheiro, a ganância, a desigualdade são o sistema que regem o mundo. Não foi Deus quem instituiu. Portanto, a extrema pobreza é consequência direta do pecado. Sempre haverá pobres na terra. Deuteronômio 15:11. E sim, Deus vai intervir para punir a injustiça e condenar os que viveram de forma injusta, prejudicando os outros por meio da desigualdade. Afinal, o que adianta ter todas as riquezas do mundo e perder a sua alma? Marcos 8:36. Então, às vezes, pensamos em tantas pessoas espertas, que vivem às custas de práticas ilegais e prejudicando, tanta gente trabalhadora, como, por exemplo, políticos corruptos e quaisquer golpistas, por exemplo, que estão se dando bem e vivendo uma vida de privilégios com base na injustiça. Mas o que adianta essas pessoas viverem 50, 60 anos aqui na Terra e passar uma eternidade sendo punidas no lago de fogo? Então, que isso possa, de alguma forma, trazer alívio ao seu coração nesse momento. Mas também temos as pessoas que querem que Deus intervenha, mesmo que seja com as exigências morais, porque elas dizem: Deus tem que intervir e acabar com tudo mesmo, esse mundo tá de mal a pior. Então elas querem, elas estão sedentas por justiça. Elas são aquelas pessoas que Jesus disse que têm sede e fome de justiça. E Jesus prometeu que essas pessoas serão fartas. E Deus, entre aspas, está demorando para poder salvar mais algumas pessoas, 2 Pedro 3:9. Então essas pessoas querem logo a justiça de Deus, mas estaria ela exercendo a misericórdia? E eu te pergunto a você, você estaria preparado para subir se Jesus voltasse hoje? Você está pronto ou precisa de mais um tempinho para se arrepender? O sofrimento é consequência do pecado generalizado, e a única maneira de ser livre do pecado futuro, é crer no sacrifício de Jesus na cruz. Entender por que alguém se torna ateu é importante para que você saiba responder exatamente a fim de suprir a dúvida daquela pessoa. Porque a resposta cristã não deve começar com um ataque, deve começar com compreensão. Uma vez um colega meu da faculdade, agnóstico, disse de forma reativa que nós cristãos ficamos tentando provar que Deus existe. Na hora eu já concordei com ele dizendo: realmente, não é possível provar que Deus existe pelo método científico. E eu disse isso porque de fato é verdade. E isso te aproxima da pessoa. A pessoa sente que você a entende e ali pode abrir espaço para uma conversa produtiva e respeitosa.
E lembre-se de que não é o seu papel convencer ninguém, mas do Espírito Santo. A nossa função é apresentar com mansidão as razões pelas quais cremos. 1 Pedro 3,15. Devemos respeitar também a liberdade individual da pessoa concordar ou não conosco, mas devemos estar sempre preparados em apologética cristã, que é a defesa da nossa fé. Nossos jovens universitários precisam de apologética. Então vamos para a quarta causa, o ateísmo por causa da ciência. Algumas pessoas se tornam ateias porque elas acreditam que, primeiro, o universo pode ser explicado sem Deus, segundo, a ciência é suficiente e terceiro, Deus não pode ser provado pelo método científico. Vamos refletir nesses 3 tópicos. Tópico 1. O universo pode ser explicado sem Deus. A teoria do Big Bang afirma que o universo começou extremamente quente, denso e pequeno, e desde então está se expandindo. Não foi uma explosão no espaço, foi o próprio espaço que começou a se expandir. Assim, ao expandir, o universo começou a se organizar mediante as leis da física. Se analisarmos essa teoria apenas até esse ponto, eu não vejo onde a teoria do Big Bang contradiz o haja de Deus. O haja luz de Deus em Gênesis pode ter desencadeado a energia para a evolução do universo, pois no início, segundo a teoria do Big Bang, não existiam átomos, nem estrelas, nem matéria organizada. Mas o que existia era um estado extremamente energético e comprimido, algo que a física ainda não descreve completamente. Com o passar do tempo, o universo se expandiu e se esfriou. Surgiram partículas básicas como prótons, nêutrons e elétrons. Só depois surgiram os primeiros átomos, principalmente hidrogênio. Ou seja, os átomos não estavam lá desde o início, eles se formaram depois. Mas aqui entra 2 limites honestos da ciência. A teoria do Big Bang explica como o universo evoluiu após o início, mas não explica completamente o que havia antes ou por que começou. Alguns físicos, como Stephen Hawking, sugerem que o conceito de antes pode nem fazer sentido, porque o tempo pode ter começado junto com o universo. E sim, eu creio que Deus criou o tempo com a criação. Mas perceba, precisava já existir algo para expandir, que é o estado energético. E de onde veio essa energia? Essa é uma das grandes questões da humanidade. A ciência descreve o processo, mas a origem última ainda é um mistério aberto. O outro limite honesto é a antimatéria. O que é antimatéria? Antimatéria é basicamente o espelho da matéria comum. Matéria comum, de uma forma simplista, é tudo aquilo que a gente pega, tudo aquilo que existe, certo? Então, para cada partícula que existe, há uma partícula correspondente. Há uma partícula correspondente de antimatéria com a mesma massa, mas carga elétrica oposta. Exemplos. Para o elétron negativo, o pósitron positivo. E para o próton, que é positivo, existe o antipróton com carga negativa. O que acontece quando a antimatéria encontra a matéria? Quando a matéria e a antimatéria se encontram, elas se aniquilam e vira energia pura. Ou seja, uma quantidade minúscula de massa pode gerar uma quantidade absurda de energia. 1 grama de antimatéria liberaria energia equivalente a uma bomba nuclear. A antimatéria existe de verdade? Sim, já foi criada e observada em laboratório. O CERN, que é a Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear, o maior e mais importante laboratório de física de partículas do mundo, localizado na fronteira entre a França e a Suíça, conseguiu produzir prótons e já criaram até átomos de hidrogênio. Mas tem um problema sério. É extremamente difícil e caro produzir e armazenar, porque qualquer contato com a matéria leva à aniquilação e precisa de campos magnéticos para segurar, as partículas. E aí entra o grande mistério do universo. Segundo as teorias, o Big Bang, se aconteceu mediante as leis naturais de criação de matéria, deveria então ter criado a mesma quantidade de matéria e antimatéria. Então, tudo que foi criado deveria ter uma antimatéria correspondente, correto? Mas o universo que conhecemos é quase só matéria. Isso é um dos grandes problemas em aberto da física. Por que a matéria venceu? Cadê a antimatéria que deveria existir? Então, em resumo, segundo os modelos atuais, o universo deveria ter sido formado por quantidades iguais de matéria e antimatéria. Mas, na prática, o que a gente observa é um universo dominado por matéria, ou seja, existe mais matéria do que antimatéria. E isso ainda não foi totalmente explicado.
E existem várias hipóteses sendo estudadas, mas até hoje não existe uma resposta definitiva. E é justamente aqui que surgem interpretações diferentes, né? Alguns cientistas e pesquisadores usam essa lacuna da antimatéria para questionar o próprio modelo do Big Bang. Outros entendem que isso não invalida o modelo do Big Bang, apenas mostra que ainda existem coisas que não compreendemos completamente. Existem cristãos que aceitam o Big Bang como o modo pelo qual Deus criou o universo, então crer no Big Bang significa crer na evolução do universo, ou seja, crer que o universo não estava pronto desde o início. E existem cristãos que rejeitam esse modelo, entendendo que a criação aconteceu de forma direta e completa, tá? Ou seja, ele já estava completo e maduro desde o começo. Eu creio dessa forma, dessa segunda opção, né? Que Deus criou o mundo em 6 dias literais, porque eu creio que Deus pode criar as coisas com aparência já de velho. Quer um exemplo? Quantos anos Adão tinha quando foi feito adulto? Eu chuto que provavelmente a idade de 30 anos, que é o auge da maturidade humana. Então, se um cientista voltasse no tempo, né? E ele voltasse imediatamente a 10 minutos após Deus criar Adão, ele iria analisar e dizer: esse homem tem 30 anos de idade e não apenas 10 minutos de existência. Então eu acredito que Deus pode fazer de bate-pronto aquilo que para nós levaria bilhões de anos de evolução. Então, se você acredita no Big Bang, isso não descarta a ideia de um Criador soberano. No caso, não descarta a ideia de Deus. Seja para crer que Deus criou por meio do Big Bang, com antimatéria, ou por meio do Big Bang sem antimatéria, que seria antinatural, ou seja, um milagre, e por que não? Porque Deus é soberano e não se coloca Deus em caixinhas. Seja para crer, né, que Deus criou o universo de bate-pronto totalmente complexo, completo e funcional, como diz Gênesis. Além disso, como visto no episódio 16, chamado Sobre o Ateísmo, desse podcast, o que conhecemos do universo é tão pouco comparado à grandeza real dele, que seria muita soberba para qualquer, né, mortal definir que Deus não existe com absoluta certeza. Então, gente, até agora, essa foi a primeira afirmativa só. A segunda afirmativa é: a ciência é suficiente. Bom, eu argumentaria que a ciência não é absoluta e não abrange todas as esferas da vida humana. Como, por exemplo, eu não posso provar por A mais B que um quadro é bonito ou feio, porque beleza é subjetiva. No máximo, eu posso relatar e descrever a imagem pintada e o tipo de tinta utilizado. As regras de ser uma cientista que segue os padrões rígidos do método científico não precisam ser as regras sobre nós como seres humanos. Então, os limites da ciência e da nossa compreensão da vida não são os mesmos. A ciência possui limites definidos pelo método científico, pela racionalidade, mas a vida possui muitas outras facetas, como a emocional, a espiritual, a tradição, as relações sociais em geral. E nós entramos na universidade e internalizamos os limites racionais da ciência para todas as esferas da nossa vida, sendo que a ciência é apenas uma parte da existência humana. Alguém sistematizou o conhecimento e adotamos regras do método científico para produzir ciência, o que é bom. Eu gosto muito do método científico e deve ser seguido rigorosamente. Mas simplesmente foram nós, seres humanos, que adotamos esses limites e não conseguimos, né? Não temos capacidade de incluir tudo nesses limites. Houve um tempo que eu comecei a ser mais racional, né? Apenas racional em todas as áreas da vida. E simplesmente eu fiquei uma pessoa mais insensível e ansiosa. Então, eu amo a ciência, mas eu amo a ideia de que eu não consigo colocar tudo no método científico. A vida é muito mais que isso. E a terceira afirmativa diz que Deus não pode ser provado, que é o questionamento do meu amigo agnóstico. Bom, o método científico, como eu já falei, ele é um conjunto organizado de etapas usado para investigar um problema de forma subjetiva, baseada em observação, formulação de hipóteses, testes e conclusões que podem ser verificadas de forma sucinta. É um caminho estruturado para sair do achismo e chegar a um conhecimento confiável. Ou seja, um cientista não pode dizer que ele acha alguma coisa, mas ele tem que estudar diretamente e afirmar de forma específica e com certeza, né, de forma objetiva. E o que um cientista testa pode ser reproduzido por outro cientista em qualquer parte do mundo e chegar em resultados semelhantes.
O objeto de estudo precisa ser delimitado, ou seja, recortado em algo que o pesquisador consiga compreender, analisar e testar. Por exemplo, não dá para eu, como agrônoma, estudar todas as doenças de plantas do Brasil, porque é amplo demais. Eu tenho que delimitar a uma doença em uma planta sob uma condição, ou seja, seria viável eu avaliar a incidência de ferrugem asiática em soja sob diferentes fungicidas. O pesquisador precisa definir um objeto de estudo que esteja ao alcance da sua capacidade de análise. Se não houver esse recorte, não dá para testar hipóteses, não dá para medir resultados e nem para concluir nada sólido. E é por isso que realmente não conseguimos provar a Deus. Ele está longe da nossa capacidade. Quando colocamos algo sob nosso olhar humano para pesquisar, tudo o que conseguimos analisar está sob o nosso domínio. Então, subentende-se que o objeto pesquisado está sob o controle do sujeito pesquisador. Então, quando queremos colocar Deus no microscópio, queremos ter domínio sobre ele. É como se gritássemos que ele é nosso ratinho de laboratório, que é o objeto pesquisado, e está sob o nosso comando, sujeito pesquisador, que nós somos dominantes sobre ele. E é aí que está o problema. Não há ninguém acima de Deus, pois Deus é soberano e indomável. Se você gostou desse episódio, siga e curta os nossos episódios no podcast Cristã Universitária para continuar acompanhando. Até mais!